Professor titular aposentado do Programa de Planejamento Energético da COP desde 2015, Luiz Fernando Legei se formou em Engenharia de Telecomunicações na PUC-Rio em 1967. Cursou o mestrado em Engenharia Elétrica de Sistemas e Computação na COP e, após concluir, ingressou na instituição como instrutor do Programa de Engenharia Elétrica. Em 1974, Legei concluiu seu doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Legei colaborou ainda na criação do Programa de Sistemas e Computação da COP, atuou no Programa de Engenharia de Produção na área de Planejamento Urbano e Regional, foi vice-diretor e, posteriormente, diretor da instituição entre 2002 e 2003. Orientou cerca de 40 dissertações de mestrado e 15 teses de doutorado. Publicou mais de 50 artigos em congressos e periódicos. Fui para a COP por um convite do próprio professor Coimbra, né? Queria fazer a COP crescer com qualidade. Então ele ficava procurando bons alunos pelas universidades, contratava essas pessoas para serem monitores. Formei em 68, aliás, 67. Fui para a COP em 68. Em 67, o mercado para engenheiros estava muito aquecido, muita procura por engenheiros. O Coimbra, sabendo disso, ele tinha condições de oferecer monitoria, né? Então eu ganhei uma monitoria. Como é que eu soube que tinha isso? Eu tinha um amigo, Wanda Costa Marques, que trabalhava no DCC, Departamento de Cálculo Científico, que era coordenado pelo Tércio Pacite. E Ivan me conhecia e falou: olha, a COP está procurando bons alunos, tal, você não quer ir lá conversar? Aí eu fui lá conversar. A COP, o programa que o mais próximo que existia era o programa de engenharia elétrica. Quem estava à frente desse programa era um professor chamado Carlos Távora. E aí o Távora foi me mostrar um equipamento que tinha recém-chegado, que era um computador analógico, que ele estava fazendo uns programas. Aí eu fui ver e me apaixonei. A COP, na realidade, ela deve sua criação, claro, ao professor Coimbra, né? O Coimbra, ele estava nos Estados Unidos fazendo mestrado no final da década de 50. E nessa época, chamada corrida espacial. Os Estados Unidos estavam fazendo os foguetes e, de repente, eles são surpreendidos com a União Soviética lançando o Sputnik. O governo financiar pesquisa, desde pesquisa básica até pesquisa tecnológica, com o objetivo qual era? Era chegar primeiro na Lua, antes dos soviéticos. E aí, para isso, eles inundaram centros de pesquisa, universidades, com muito dinheiro. E para desenvolver, desde pesquisa básica, as chamadas também ciências da engenharia, e o Coimbra ficou fascinado com aquilo. E quando voltou ao Brasil, ele disse: nós temos que fazer uma coisa parecida aqui, senão a gente vai ficar para trás. Tal. Nessa época não tinha praticamente mestrado nenhum no Brasil. Tinha alguma coisa no ITA, que tinha um convênio com uma universidade americana, e aí começou a COP. A escola dele, que era a Escola de Química, em 1963, ele começou com um mestrado em engenharia química. Dei o golpe de 64. Os militares gostam muito dessa história de tecnologia. Queriam investir. Tinha no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, tinha um economista chamado Inácio Rangel, pôs a criação de um fundo de desenvolvimento tecnológico chamado Funtech. E esse Funtech era administrado por um funcionário do BNDES chamado José Pelúcio. Era amigo do Coimbra. Então o Pelúcio falou para o Coimbra dessa possível fonte de financiamento, e aí foi a grande solução para a COP. E aí pôde isso, contratar gente, pôde dar bolsa para jovens professores com a possibilidade de crescimento. E a ideia do Coimbra era isso, já que não tem doutores aqui no Brasil, então o que a gente vai fazer é pegar das universidades, bons alunos, eles fazem um mestrado na COP, e depois eles vão para o exterior para fazer o doutorado e voltam para a COP. O Coimbra, ele sabia escolher. Era muito assim, na base da indicação, como foi o meu caso. Eu mesmo fui fazer visitas, divulgação da COP, e tentar recrutar bons alunos para fazerem mestrado. Tinha um outro professor, o Giulio Massarani,
era uma figura. Era ele e o Coimbra, assim, e o Massarani disse que ele escolhia os professores pelo branco do olho. O fato é que o branco do olho ou não, eles conseguiram criar uma equipe impressionante. Tinha muita gente de outra universidade que vieram fazer o seu mestrado e doutorado na COP depois. E a COP estava com recursos e com pessoas dispostas a fazer a coisa correta. A gente procurava estudar matemática, e isso o Coimbra incentivava muito, a tal das ciências da engenharia. Então, não era só fazer as coisas como sempre foram feitas, era criar, era inovar, era desenvolver conhecimento no Brasil. Então, isso fazia com que a gente se sentisse parte de uma grande família, com um objetivo, com uma missão de ajudar o Brasil a se desenvolver. Então, o que a COP realizou é motivo de orgulho mesmo, e é incrível que aquele grupo de garotos, 30 anos e tal, metidos, conseguiram realizar. Eu me sinto até emocionado de falar da COP. Eu vou fazer uma citação do Pinguelli. O Pinguelli dizia que a COP tinha 3 grandes pilares. O primeiro pilar era tempo integral. Coimbra fazia questão de que todo mundo que fosse para a COP tinha que ser tempo integral. O segundo pilar era a tal da Comissão de Qualificação Acadêmica, que hoje em dia se chama Avaliação de Docentes, CAD. Era isso, acompanhar como é que os professores estavam atuando, né? Tanto na parte de ensino quanto na parte de pesquisa. E o terceiro grande pilar era a COPTEC. Em vez de ser alguma coisa como existia na escola de engenharia, em que os professores davam consultoria individualmente, a COPTEC foi criada para intermediar esse processo. Toda organização, quando começa a crescer, chegam pessoas que não têm exatamente aquela visão, né, que foi a visão inicial. Algumas vezes, não é apenas natural, é essencial que haja mesmo. Você não pode permanecer sempre a mesma coisa. Mas também não pode deixar que essas coisas levem a uma distorção do que fez a COP ser a COP. Esse é o grande perigo. Porque aí você começa... A COP tem um conhecimento muito grande. A tecnologia da COP, desenvolvida na COP e apropriada pelos professores que foram estudar no exterior e que voltaram. Se você começar a pensar nisso apenas como alguma coisa utilitária que você vai usar para desenvolver projetos para empresas, e não pode ser o grande estímulo dos docentes complementar salário com essa atividade. Por que a gente quer para a COP? Porque não é para a COP daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Da COP daqui a 10 anos. E a COP já tem 60 anos. Ou seja, a perspectiva é que dure muito mais. Por que não? É fazer um grupo assim, de algumas pessoas, de alguns professores com mais vocação para isso, para pensar no futuro, e ver como é que a gente pode tentar direcionar a pesquisa e desenvolvimento da COP. Enfim, eu acho que esse é o grande desafio, sabe?